Olá, alunos, esta é a quarta aula do mês de dezembro. Como vocês podem ver, a gente deu uma aula de desenho criativo com pintura, com aquarela e a mistura das cores. A gente já vem falando um pouco sobre mistura das cores e eu achei muito interessante fazer uma experiência com vocês, como eu fiz lá na sala com a aquarela. Então, o que a gente usou para aprender a pintar com aquarela? Um estojinho. Se eu não me engano, no ano passado esse estojo estava com valor aí de 12, 10 a 14 reais. Tem outros estojos menorzinhos, mas esse é bem prático. A maioria dos estojos de aquarela já vem com um pincel e uma variedade de cores. Nós falamos muito sobre cores primárias, cores secundárias, cores terciárias. E nessa pintura especificamente, né, da técnica da aquarela, nós usamos justamente elas e fomos misturando de acordo com aquilo que você já estava vendo. Outra coisa interessante, nós usamos pincéis, né? E os pincéis que a gente usou são pincéis comuns que vocês têm no dia a dia aí, que é aquele pincelzinho escolar, né? E água. Então é sempre bom ter um recipientezinho com água para que você possa, né, tá aí misturando e fazendo a sua pintura. O papel que a gente usou foi o papel Canson. Nós usamos a folha de Canson A3, que é aquela folha maior. Se você não tem, pode usar a folha menor, né? Não aconselho fazer na folha de sulfite esse tipo de atividade, porque a água ela vai acabar derretendo o papel. Então, a atividade de aquarela, ela pede que você tenha um papel sempre mais de gramatura mais grossa, né? Um papel que você pode absorver tranquilamente a água. E o pincel, ele não pode estar muito encharcado, né? Porque se o pincel estiver muito encharcado, ele também vai ocasionar, pode até furar a folha. Então, essa aula especificamente, eu quis trabalhar com a criatividade. Então, assim, nós já viemos estudando durante o ano inteiro sobre desenhar. Então, você já tem algumas referências de desenho. Você tem referências, por exemplo, linha do horizonte, ponto de fuga, perspectiva, as formas geométricas. E através das formas geométricas, você pode criar seu próprio desenho. Como a gente pode ver no desenho da casa. A casa a gente tem duas formas geométricas ou mais. A gente pode ter o retângulo, o quadrado, né? No caso o cubo, o cone, né, o retângulo e o triângulo. Então a casa basicamente ela tem essas formas geométricas. E quando a gente observa a linha do horizonte, né, que ela vai dividir céu e terra. E aí a gente pode trabalhar os planos, né, que é a perspectiva. Então quando eu coloco uma árvore grande e uma árvore pequena, eu vou trabalhando os planos e a profundidade, que é tudo aquilo que a gente vem aprendendo no desenho. Então, assim, por que eu quis fazer esta aula sem desenhar? Para que vocês vejam que durante as atividades, a quantidade de atividade que você faz vai gerar um banco de dados dentro da sua cabecinha, né? E dentro da sua cabeça vai ter informações que você precisa agora ter domínio e técnicas com pincel, com outros suportes. O primeiro suporte que você tem técnica é o lápis. Então, a partir de agora, você não está usando mais o lápis, você está usando o pincel. Então você vai usar o pincel. Então geralmente os pincéis de aquarela, eles são pincéis pequenininhos que vêm como esse daqui, ó. Então 01, 02 e a ponta dele geralmente é macia. Não são pincéis como esse daqui, ó, com cerdas duras, né? Pode até tentar fazer isso com ele, para fazer o batidinho da árvore, alguma coisa assim, pode até dar. Mas não é aconselhável, por quê? A tinta que você vai usar geralmente, que é o padrão escolar, ele vem em pastilhas. Então ele precisa ser molhado o pincel na água e vai fazendo movimentos circulares e vai gerando uma pocinha de tinta. Essa poça de tinta é que você vai usar. Então como é que eu vou clarear a cor vermelha, por exemplo? Eu vou tirar aqui o vermelho, colocar aqui. Então quanto mais água, mais claro, vai dar mais transparência. Então, basicamente, é isso. E eu fui mostrando para vocês, eu vou soltar o vídeo aqui, para a gente ir vendo, né, como foi a nossa aula.
né? Olha só que legal. Então aqui você percebe que eu venho misturando, né? Ó, eu venho misturando. Quando eu percebi que deu uma textura na tinta, o que eu faço? Né? Eu vou fazer o teste aqui com a tinta, com a cor primária, que é o vermelho. Então eu usei o movimento circular. Então aqui já é uma forma de você começar a fazer o exercício para você ter a habilidade. Lembrando que sempre você vai molhar aqui na água e vai vir na cor que você quer para você poder fazer essa atividade. E aí você vai fazer o círculo. Olha só. Entendeu? Então assim, é muito simples. Lembrando que cada vez que eu for fazer uma cor, eu preciso limpar o pincel, né, para mim poder fazer a construção, né, das cores. Aqui eu vim com azul, a mesma coisa. Eu usei essa vasilha que tem 3 suportes, olha só. E o azul, a mesma coisa. Então aqui nós temos as 3 cores primárias. Vermelho, amarelo e azul. Essas 3 cores dão base para a construção de todas as cores. Então é muito importante, por exemplo, quando eu vou fazer uma pintura, eu olho para o céu. Que cor que é o céu? Azul. Então aqui no caso, eu vou usar as cores secundárias. Né? Olha só, eu vou misturar o azul com o amarelo, que vai fazer o verde. Então geralmente a terra, a gente pode fazer a grama de verde, então usando essa mistura. Então foi essa a intenção que eu quis fazer quando vocês estavam justamente precisando dessa teoria. Então é muito importante. Agora você vai perceber que eu coloco, né, o vermelho e o azul, que eu vou fazer a cor roxa. Então nós temos o que? As cores primárias e as secundárias sendo construídas através das 3 cores primárias. Então essas 3 cores primárias, elas realmente dão base para todas as cores. Agora perceba que eu pego o laranja e eu vou misturar ele com o vermelho. A quantidade de vermelho vai dar a quantidade e a tonalidade maior de laranja. Então perceba que aqui, e aqui eu vou colocar 2 coresinhas para a gente trabalhar, que é o marrom, que trabalha com mais de 2 cores, e o preto, que trabalha com a fusão de 3 ou mais cores, que são as cores secundárias. Vou passar o vídeo aqui para frente, que eu quero mostrar para vocês aqui. Como eu estava falando, o céu, o verde, a terra, né, ou a grama. Eu posso usar também o laranja para fazer terra. Eu posso usar o marrom para fazer terra. As montanhas, eu usei um outro tom de azul aqui, que você percebe que aqui eu tenho 2 tons de azuis. Então assim, e eu tenho uma referência na minha cabeça da linha do horizonte, da perspectiva, do ponto de fuga, de tudo isso que a gente já aprendeu, né, no dia a dia, na sala de aula e nas videoaulas. Então, para usar a criatividade agora, eu preciso aplicar o conhecimento que eu aprendi. Então, vocês aprenderam um conhecimento que agora precisa ser colocado em prática. Olha só a árvore, que simplicidade. Peguei o pincel fino e fui fazendo os galhos da árvore. Então, assim, com muita simplicidade. Eu uso a técnica de fazer Ys, né? Ys. Vou encaixando um galho no outro e assim eles vão surgindo. E aí a gente vai trabalhando essa relação do desenho com perspectiva. Então agora vamos passar para a próxima aqui, que já é o exercício já pintando. Primeira coisa que eu fiz foi o céu. Por que eu fiz o céu? Porque o céu geralmente ele vai estar no último plano. Né? Ele vai estar no último plano. Então ele é a última coisa que está lá no fundo. Então eu vou poder sobrepor as coisas. Se eu desenhar primeiro, depois eu vou ter dificuldade, olha só. Então eu vou fazendo o céu, trabalhando com tons, vários tons de azul, o mais escuro na parte de cima e os mais claros para a parte de baixo. Por quê? Vai dar uma sensação de profundidade. E esses espaços que eu vou deixando vai dando a noção de nuvem. Então, se você olha para o céu geralmente tem aquele céu todo azul, que você pode pintar também, mas geralmente o céu tem as nuvens. Então, aqui eu fiz justamente isso. Esbocei o céu, usei uma quantidade generosa, né, de aquarela. Aqui você vai perceber, ó, que eu deixo uns espaços para justamente ter a representação das nuvens. Então aqui eu estou trabalhando a criatividade, naquilo que eu tenho como referência. E aqui embaixo eu vou usar o verde para fazer a parte da terra.
necessariamente eu estou trabalhando com a linguagem de gramado, né? Então eu vou aqui sempre usando a água e o verde. Então eu molho na água, venho na pastilha, e você percebe que eu tenho que tomar muito cuidado na hora que eu estiver pintando, para que, se escorrer os pingos, eu ter a possibilidade de... Claro que eu quero que vocês tenham essa experiência. E aqui, muito claramente, perceba que eu não estou preocupado com a pincelada certinha. Eu vou colocando o pincel de forma que ele vai simplesmente só espalhar a tinta, né? A tinta aquarela. Então a aquarela, ela é legal de se trabalhar porque ela tem uma secagem rápida e também ela vai te dar condições de você aprender a pintar, a iniciar com a pintura de forma bem especial. E perceba que eu vou deixando os espaços em branco porque eu quero colocar um pouco de terra para mesclar terra e grama, né? Então assim, você já percebe que vai acontecendo. E essas manchas que eu vou criando vai me dando a sensação de gramado. E eu vou colocar o marrom para justamente nesses espaços, para parecer que seja a terra e grama. Então lembrando que toda vez que eu estiver pintando, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar água, ó, olha só, e eu vou espalhando. E lembrando que eu sempre coloco do claro para o escuro, porque eu estou trabalhando sempre com profundidade. Então deixar a parte do fundo mais clara vai causando uma sensação de profundidade. Então aqui você já pode perceber que a gente já vai trabalhando, né, essas silhuetas. Deixa eu voltar mais um pouco. Feito a parte da terra, então eu tenho a linha do horizonte, o céu, a terra, né, no caso da grama e a terra. E aqui eu já posso começar a usar a minha criatividade. Eu posso fazer casa, eu posso fazer pessoas, eu posso fazer carro, eu posso fazer estrada, o que eu quiser. Então agora é hora de eu usar a minha criatividade. Então o que eu pensei aqui? Eu vou usar árvore para me trabalhar a profundidade, que fica melhor para me poder ensinar para vocês. Então eu peguei o pincel que vem no próprio kit e eu puxei, né, o galho da árvore, olha só. E eu vou puxando ele para cima, meio inclinado. Posso puxar reto? Pode. Geralmente as árvores não têm essa inclinação, mas eu puxei para justamente vocês verem. E perceba que eu não tenho a preocupação de puxar retinho, eu só vou puxando o galho, porque o galho não é retinho, né? Na natureza vai ter justamente, e o efeito Y, olha só, o efeito Y, nos galhos pequenos e nos mais grossos. Então a árvore ela é grossa e ela vai afinando, e assim vai acontecendo, né, o período, olha só, e sempre fazendo os Y, olha só, a letrinha Y, como se fossem os galhos subindo. E eu vou trabalhar também com 2 tons. Por que eu trabalho com 2 tons? Para fazer a parte de sombra e de luz, que é a parte mais clara e a parte mais escura. Geralmente eu coloco na parte, né, aqui de baixo, e eu vou usando aqui as cores. Então olha só como vai ficando, que legal. Então aqui você vai perceber que eu vou usar o preto para dar uma escurecida. Claro que ele com água ele vai ficar mais fraco, olha só o que acontece. Eu vou causar uma sombra. E ele vai me dar meio que uma transparência e ele vai misturando. E eu vou causar aquela sensação de que a parte mais escura e a parte mais clara. Olha só que legal. E eu vou puxando também os galhos mais escuros, que é aqueles galhos da ponta que eles vão ficando secos, né, quando a árvore está seca. Na questão do batidinho das folhas também, olha só a casa. A mesma coisa que eu falei, olha só. Eu peguei aqui o marrom, claro, e fui fazer a casa. Claro que eu já tenho a casa de memória. Então isso ficou mais fácil para mim, eu já tenho essa referência da perspectiva. Então eu fiz a mancha como se fosse ali, né, o quadrado, o cubo, deixando já a porta para me ter a referência. Já deixei a referência do telhado. Eu já sei como fazer o telhado. Então isso é um treino para vocês usarem da memória. Professor, posso desenhar e pintar? Pode, não só pode como deve. Então aqui eu fiz o telhado e já fui ali esboçando com um tom um pouco mais escuro, e assim foi acontecendo a pintura. E aí a gente vai trabalhando a criatividade. Então tudo isso para me mostrar para vocês que
é possível criar um desenho, criar um quadro com as referências que eu tenho, sem já estar fazendo a parte do desenho. A parte do desenho já é feita completamente com o pincel. Então existem várias formas de se desenhar. Tem pessoas que desenham com carvão, com lata de spray, com pincel, com vários tipos de materiais. Eu já vi até pessoas que entraram dentro de túneis e pegaram lavadoras, né, de carro e fizeram desenho com elas. Né? Pessoas que desenham no para-brisa de carro, na grama, desenham com areia. Então existem várias formas de se fazer o desenho criativo. E aqui você percebe que eu estou fazendo batidinho, é simplesmente colocando amarelo em cima, e perceba que quando eu coloco em cima do azul, ele fica verde, porque acontece essa mistura natural, porque nós estamos lidando com o papel e com a tinta aquarela, que é muito maleável, né, e suscetível à mistura, por causa justamente desses dois materiais que se misturam muito fácil. Então basicamente é isso que eu queria falar para vocês, de uma atividade de desenho diferenciada com a aquarela. Então eu conto com vocês, essa atividade é muito simples de fazer, né? Eu aconselho comprar o kitzinho de aquarela, se você puder, em qualquer bazar ele vai vender, que é esse kit escolar, para você ter essa experiência e fazer o céu, a terra, e tentar fazer a casa, o carro, o personagem, da forma que você quiser. Então faça isso. Isso é bem legal de se fazer, é uma atividade que você pode curtir e ela pode te levar a aprender a pintar quadros, até viver também pintando em aquarelas. E é muito legal, é uma atividade que eu achei super interessante, desde a criança, desde o adulto, desde o adolescente que faz aula com a gente. Então continue fazendo essa atividade. Então o objetivo dessa atividade foi basicamente trabalhar a criatividade. Daquele conhecimento que você já tem como aluno, né, de desenho. Então experimentar, eu quero ter nas próximas aulas também o pastel seco, o pastel oleoso, que é tipo de um giz de cera, para que você possa ter cada vez mais experiências. Teve um vídeo anterior que eu fiz um cenário, né, para um teatro de boneco, já com a tinta acrílica. Eu já venho trazendo essas experiências para vocês. Principalmente os adultos, né, que estão aí em casa, podem também virar uma geração de renda. A aquarela também pode ser uma geração de renda através de ilustrações de livros. Você pode fazer seu livro, né? Aqui eu tenho um exemplo, que aqui é que a gente chama de Black Book, né, que é onde eu mostrei para vocês que eu fui construindo alguns desenhos, né, ó, como vocês podem ver, né, desenhos bem expressivos para fazer ilustração de livro. Então é bem legal, né? Então dá para você brincar com essas atividades e usar a criatividade. Olha só essa cachoeira que eu tinha mostrado no vídeo. Então ter um livro como esse, com um papel um pouco mais duro, te ajuda também a estar fazendo aí. Você pode ilustrar o seu livro, você pode usar a sua criatividade, e desenhar não é só com lápis e só com lápis de cor. Ele vai muito além, existe muito mais técnicas, existe infinidade de pessoas que estão aí pintando e colorindo aí na terra, né, de forma muito especial e usando a criatividade. Então vocês podem andar nas ruas aí, a gente já vê o grafite aí despontando, que é um pouco da minha história. Eu começo com a pichação e o grafite, e por volta dos anos 90 eu começo a ver essa realidade ser muito grande, e para os anos 2000 a gente começa a consolidar aí com essa questão de estar dando aula, e aí são mais de 20 anos aí já trabalhando com arte e educação, e dando aula para crianças, adolescentes, adultos, idosos. Então eu conto com vocês para essa atividade. Então basicamente é isso, essa é a atividade que eu escolhi para passar para vocês, que é de desenho criativo, usando a aquarela, né, como referência para o início da pintura, né? Então, bem legal, gostei aí de estar dando essa aula para vocês. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, comente, faça alguma pergunta no próprio canal do YouTube. E os alunos podem também me fazer pergunta pelo WhatsApp, né, das turmas, que está aberto lá para você. E ainda não temos resposta da volta às aulas, né, mas estou aguardando aí. Assim que eu tiver a resposta,
eu mando mensagem para vocês, mando um vídeo, mando as informações que vocês precisam. Até a próxima videoaula e conto com vocês, né, nesse momento aí de aprendizado, e desfrute, invista um pouco em você, desenhe, curta a vida e se divirta. Tchau, tchau, até a próxima aula.